Aqui a gente tem um gráfico que mostra para gente a participação, né, do metabolismo aeróbio e anaeróbio em 4 provas do atletismo. Então, olha só, se a gente olhar aqui, eu coloquei aqui em cada coluna quais são os tempos, os melhores tempos, né, os recordes dessas provas, tá? Recorde, gente, quer dizer que é o melhor tempo que alguém já fez, tá bom? Então, por exemplo, 200 metros, né, 19 segundos e 19, é uma prova predominantemente anaeróbia, né? Os sujeitos correm muito rápido. Depois eu vou mostrar um gráfico com as velocidades para vocês terem uma ideia. Quando dobra essa distância, vai para 400 metros, aí o tempo, né, obviamente vai aumentar, né? Então, ele fez 200 metros em 19, mas ele não fez 400 metros na mesma velocidade, ó. Porque se ele tivesse feito na mesma velocidade, o tempo aqui seria 38 e pouquinho. Então já aumenta o tempo aqui, por quê? Porque a velocidade média está caindo, a intensidade está caindo. E aqui a gente tem o quê? Um aumento da participação do aeróbio, mas ainda é uma prova predominantemente anaeróbica. Então, se o corredor é de 100 metros, 200, 400, a gente fala que ele é um velocista, tá? Quando passa já para 800, aí a gente já tem ó, uma prova com duração acima de, de 1 minuto e 40 segundos, tá? E com predominância aeróbia, mas ainda tem uma boa participação do anaeróbio. Se eu alongo mais ainda, uma prova de 1.500 metros, né? Imagina, gente, você correr 1.500 metros em 3 minutos e 26 segundos. Vocês têm noção do que é isso? Fazer 1 quilômetro, né? 1.000 metros em 3 minutos, tem que estar muito bem treinado. Você imagina fazer 1.500 metros. Esse pessoal realmente são máquinas mesmo de correr, né? E olha só, numa prova de 1.500, aí ela já é bem mais aeróbia do que a anaeróbia. Então, vai aumentando a distância, vai aumentando o tempo, vai aumentando a participação do aeróbio e diminuindo a participação do anaeróbio. Compreenderam isso? Então, que o anaeróbio ele vai ser mais importante nas atividades mais curtas e de alta intensidade, e à medida que o tempo de exercício vai aumentando, a gente tem cada vez mais uma participação maior do aeróbio. Aqui, ó, né, até eu pedi o João para me ajudar e montar esse gráfico aqui, ó. A gente calculou, o João calculou para mim aqui a velocidade média em cada uma dessas provas aqui do atletismo. 100 metros, que seria a mais curta, até uma maratona aqui, que seria a mais longa, né? Que são 42 quilômetros, 195 metros. Então, o que que a gente observa naturalmente aqui, ó? De 100 para 200, a mudança é muito pequena, tá? De velocidade. Mas de 200 para 400, ó, já tem uma mudança importante. Olha aqui, gente, 37 quilômetros por hora. Vocês têm noção de realidade, o que que é isso? Quem já foi numa academia, já correu numa esteira, né, já colocou lá 15, 16, 18 km por hora numa esteira, sabe que é muita velocidade. Agora você imagina 37 quilômetros. Então você é muito rápido, tá? É muito rápido mesmo, né? Aí o que que acontece naturalmente? À medida que a distância vai aumentando, né? Ou seja, eu tenho uma distância maior para percorrer, eu naturalmente tenho que trabalhar numa intensidade mais baixa. Quanto mais rápido, mais intenso é o exercício, menos tempo ele vai durar. Então, por exemplo, a gente pode caminhar durante 24 horas. Mas será que a gente consegue correr durante 24 horas? Até tem ser humano que consegue, mas é difícil. Porque correndo, eu gasto muito mais energia, eu trabalho numa intensidade maior do que andando. Então, quanto mais leve o exercício, mais tempo ele pode durar, tá? A gente tem uma tolerância maior ao exercício, quando ele é menos intenso. Quanto mais intenso, a gente não consegue. Se a gente olhar para esse gráfico aqui, ó, o sujeito para correr a 37 km por hora, ele gasta mais energia do que para correr a 20 km por hora. Então, a intensidade aqui é muito maior do que aqui, tá? Só que aqui nessa prova de maratona, ela durou mais de 2 horas. Então, são 2 horas correndo nessa velocidade. E aí, eu preciso de um sistema que me forneça uma energia, uma quantidade de energia adequada para manter essa intensidade no longo prazo. Então, o sistema aeróbio, ele também é chamado de sistema de longo prazo. Por quê? Porque ele consegue fornecer energia a longo prazo.
O sistema anaeróbio, ele é conhecido como sistema de curto prazo, porque embora ele consiga fornecer muita energia por tempo, né, por segundo, ele se esgota muito rápido. Ele tem uma capacidade limitada. Então, assim, eu consigo correr 100 metros até 200 aqui nessa faixa de 37. Mas eu não consigo, não tem ser humano que consegue correr 400 metros mantendo essa velocidade. Não tem ser humano que consegue correr uma maratona mantendo essa velocidade. Imagina, se um maratonista conseguir correr a maratona nessa velocidade aqui, vai ser um escândalo, né, em termos de recorde, porque vai baixar o recorde em muito tempo. Mas não dá, tá? A gente não tem essa capacidade. O ser humano, ele é essencialmente um animal aeróbio. Então, no repouso, a gente está usando predominantemente o metabolismo aeróbio, e a gente só consegue fazer exercício de longo prazo às custas do metabolismo aeróbio. Eu não estou falando nem de substrato energético que está sendo utilizado, estou falando só do tipo de metabolismo, onde está sendo produzido a energia. Então, observa que claramente a gente vê o quê? À medida que a distância vai aumentando, naturalmente o tempo de exercício vai aumentando e a velocidade média vai caindo, vai caindo, vai caindo. E mesmo assim, gente, se a gente pensar numa maratona, isso aqui é obviamente baseada no recorde, ou seja, no melhor tempo. Mas o sujeito conseguir passar mais de 2 horas correndo, isso é velocidade média, né, gente? Porque se você está numa maratona, tem uma descida, você consegue imprimir uma velocidade maior. Na reta, você consegue também uma velocidade maior. Comparado, por exemplo, se você pegar um percurso onde tem alguma subida, na subida sua velocidade cai um pouco. Mas pensa bem, uma velocidade média de acima de 20 km por hora, por mais de 2 horas, né, tem que estar muito bem treinado. Tem uma capacidade aeróbica muito alta. Esses atletas aqui são os atletas que apresentam maior VO2, tá? Maior capacidade oxidativa que a gente tem. Então, assim, você tem que estar muito bem treinado mesmo, né? Tem uma boa concentração de glicogênio muscular para você sustentar um exercício nessa velocidade por esse prazo.